Você acha que tem uma memória boa? Daquelas que lembram de tudo certinho, com detalhes, como se fosse um replay. Que consegue até reconstruir uma conversa palavra por palavra. Então, sinto te dizer, mas boa parte do que você lembra provavelmente nunca aconteceu do jeito que você acha. E o pior de tudo? Você nem tem como saber qual parte está errada. A gente imagina que a memória funciona como uma câmera. Você vive algo, o cérebro grava, salva num arquivo, e quando você precisa, reproduz. Fiel ao original. Mas isso é uma ilusão muito bem construída. A memória humana não é um arquivo. É uma história que você reescreve toda vez que lembra dela. Cada vez que você acessa uma lembrança, o seu cérebro a desconstrói e reconstrói do zero. Como um diretor que remonta a mesma cena toda vez que alguém pede para ver, usando os atores disponíveis, o cenário que faz mais sentido, e preenchendo os buracos com improviso. O resultado parece idêntico ao original. Mas não é. Para entender por que isso acontece, precisa entender rapidamente como a memória funciona lá dentro. Quando você vive uma experiência, diferentes partes do cérebro processam diferentes aspectos dela ao mesmo tempo. O hipocampo registra onde você estava e a sequência dos eventos. A amígdala registra a emoção que você sentiu. O córtex pré-frontal registra o contexto, o que aquilo significou para você. Quando você lembra, o cérebro precisa reunir todos esses fragmentos espalhados e montar uma cena coerente. E aí está o problema. Esses fragmentos ficam em regiões diferentes, se degradam em velocidades diferentes, e cada vez que você os acessa, eles ficam levemente suscetíveis a alterações. A ciência chama isso de reconsolidação da memória. Cada lembrança que você acessa volta para o arquivo levemente diferente do que saiu. Nos anos 70, a psicóloga Elizabeth Loftus fez um experimento simples e perturbador. Ela mostrou vídeos de acidentes de carro para voluntários e depois fez uma pergunta. Para a metade das pessoas, a que velocidade os carros estavam quando se tocaram? Para a outra metade, a que velocidade os carros estavam quando se destruíram? As pessoas que ouviram destruíram estimaram velocidades significativamente maiores do que as que ouviram tocaram. Mesmos vídeos. Mesmos acidentes. Palavras diferentes. Memórias diferentes. Mas Loftus não parou aí. Uma semana depois, perguntou a todos se havia vidro quebrado no chão na cena do acidente. Soiler, não havia. As pessoas que ouviram destruíram disseram que sim em proporção muito maior do que as outras. O cérebro não estava mentindo conscientemente. Estava completando a cena com o que fazia sentido dado o contexto que a palavra destruíram havia criado. Loftus foi muito além. Em outro estudo, ela conseguiu fazer adultos acreditarem que tinham se perdido num shopping quando crianças. Um evento que nunca aconteceu. Com nenhum deles. Só com sugestões vagas, descrições leves e algumas perguntas bem direcionadas ao longo de algumas semanas. E não foi uma lembrança vaga. As pessoas descreviam detalhes. A cor da roupa que estavam usando. O cheiro da praça de alimentação. O segurança simpático que as encontrou e levou de volta para os pais. Detalhes inventados pelo próprio cérebro para preencher uma história que nunca aconteceu. 100% falsa. 100% real para quem lembrava. E aqui fica a pergunta incômoda que você provavelmente já está evitando pensar: se isso aconteceu com essas pessoas, o que impede que tenha acontecido com você? Mas antes de entrar em crise existencial, vamos entender por que o cérebro faz isso. E a resposta é: eficiência. Guardar cada detalhe sensorial de cada momento da sua vida com fidelidade absoluta exigiria um processamento absurdo, contínuo, e provavelmente impossível. Então o cérebro desenvolveu um sistema inteligente. Guarda o essencial, a emoção, o significado, o contexto geral, e quando precisa lembrar, preenche os detalhes com o que é mais provável dado tudo o que ele já sabe sobre você, sobre o mundo e sobre aquela situação. É um sistema que funciona muito bem na maior parte do tempo. O problema é que ele não avisa quando está improvisando. Sabe quando você e uma pessoa próxima discutem sobre como uma conversa aconteceu,
E cada um tem uma versão completamente diferente. Um jura que disse uma coisa, o outro jura que não foi bem assim. Os dois estão mentindo? Provavelmente não. Os dois estão lembrando, e são coisas muito diferentes. Ou aquela situação clássica: você jura que estava presente num evento, lembra até do que estava sentindo, e aí alguém mostra a foto e você não está lá. Seu cérebro pegou a história que contaram sobre aquele dia, as fotos que você viu, e construiu uma lembrança completa. Com emoção, cheiro e tudo. Ou quando você estudou para uma prova, lembra que estudou, tem certeza que sabia aquele conteúdo, mas na hora o assunto simplesmente some. Não é necessariamente que você não aprendeu, é que a memória é sensível ao contexto. Você estudou num ambiente, com um estado emocional, e na hora da prova o contexto era completamente diferente. O cérebro não conseguiu recuperar o arquivo porque o caminho estava diferente. E por falar em contexto, você já ouviu uma música que te transportou imediatamente para um momento específico? Isso não é coincidência. A memória é fortemente associativa. O cérebro une lembranças a cheiros, sons, lugares. Por isso um perfume pode te fazer lembrar de uma pessoa que você não pensa há anos. O gatilho sensorial abre o arquivo. E tem um fenômeno que mostra isso em escala coletiva, o efeito Mandela. O nome vem de uma memória falsa que muita gente compartilha, a de que Nelson Mandela teria morrido na prisão nos anos 80. Ele não morreu. Foi solto em 1990 e viveu até 2013. Mas muitas pessoas juram que lembram de ter visto noticiários sobre a morte dele décadas antes. Outros exemplos famosos: muita gente lembra do personagem Pikachu com uma ponta preta na cauda. Não tem. Muita gente lembra da frase espelho, espelho meu no filme Branca de Neve. A frase real é espelho mágico. O cérebro não inventou essas memórias do nada, ele completou os detalhes com o que fazia mais sentido visualmente ou narrativamente. E quando muitas pessoas compartilham o mesmo erro, a memória coletiva reforça a individual. E aqui chegamos na parte que realmente incomoda. Porque a memória não é só sobre fatos. É sobre quem você é. A história que você conta sobre sua própria vida, sua infância, seus relacionamentos, suas conquistas e fracassos, é construída em cima de memórias. E se essas memórias são reconstituídas, alteradas, preenchidas com improviso toda vez que você as acessa, quem exatamente está contando essa história? Isso não significa que você não pode confiar em nada do que lembra. Significa que a memória é um processo vivo, não um arquivo morto. Ela muda conforme você muda. Conforme você aprende coisas novas, vive coisas novas, reconsidera o passado. Em certo sentido, você não lembra do passado. Você o reinterpreta constantemente no presente. Então, da próxima vez que você tiver certeza absoluta de como algo aconteceu, a discussão, a festa, o que aquela pessoa disse exatamente, vale a pena fazer uma pausa e se perguntar: eu realmente lembro disso? Ou eu reconstruí isso do jeito que faz mais sentido para mim agora? Seu cérebro não está tentando te enganar. Ele está tentando te ajudar. Só que às vezes ele é criativo demais para o próprio bem. Se você chegou até aqui e ainda se lembra do começo do vídeo, seu cérebro fez um bom trabalho hoje. Até o próximo.